Seja bem-vindo então à nossa quarta aula. Nós vamos estar trabalhando a respeito do padrão comportamental das sessões Sydney, Ásia, Londres e Nova York. Você está assistindo neste momento, né, a nossa quarta aula do curso gratuito de Smart Money, baseados aí nos conceitos de Wyckoff e Fibonacci. A gente ainda nem entrou nessa parte de Wyckoff e Fibonacci, porque primeiramente eu preciso que você entenda logicamente todo o conceito de liquidez, como a liquidez é formada, para que então eu possa te ensinar a respeito dos conceitos de liquidez usados nos pontos de Fibonacci, em projeções de Fibonacci, para que então eu possa te ensinar o conceito de Wyckoff, para que então a gente comece a destrinchar as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, para você também aprender e colocar em prática no seu dia a dia como trader, né? Vamos então agora a essa nossa quarta aula. Nós vamos estar falando a respeito do padrão comportamental das sessões Sydney, Ásia, Londres e Nova York. Tenho certeza que você deve estar gostando e aprendendo muito a respeito nesse pequeno curso gratuito que eu estou te dando. Pedir, por favor, que você deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, para que você continue aí aprendendo cada vez mais a respeito do meu operacional. Vamos então falar a respeito do padrão comportamental das sessões Sydney, Ásia, Londres e Nova York. Vou estar pegando aqui o mesmo, né, dia que a gente trabalhou na aula passada, ok? Então a gente vai estar trabalhando aqui o mesmo dia. Se você assistiu já seguido, né, a playlist, você vai perceber, né, que a gente está trabalhando ponto A ao ponto B. Eu sempre tenho que saber aonde o mercado está indo, do ponto A ao ponto B de cada dia. A gente sabe que as sessões, elas são muito importantes. E as sessões, elas criam sempre uma narrativa, como se fosse uma pequena história que o mercado quer me contar para me dizer aonde que ele está levando o preço. Se ele está levando o preço para o ponto mais caro ou mais barato. Então, no padrão comportamental das sessões, eu sempre vou ter o preço andando do ponto A para o ponto B nesse mesmo padrão, ok? Vamos então falar a respeito disso. Vamos lá. Padrão comportamental das sessões, elas me indicam e elas me mostram o objetivo de cada sessão. Então, eu entendo que Sydney, que é a abertura do dia, ele vai me proporcionar a mínima do dia, e muitas vezes, tanto em Londres quanto na Ásia, vai me proporcionar o primeiro teste de demanda do dia ou oferta. Vamos entender isso. Vamos pegar aqui o exemplo, que eu não gosto muito de desenhar, tá? Eu gosto de mostrar mais no gráfico, nos candles, para que você possa entender melhor. Vamos trazer para cá o que eu escrevi. Para que você possa entender. 19 horas está aberto aqui. 19h05, 20h54, o mercado me deixa o último fundo que ele fez antes de começar esse pullback e essa mudança de característica. Então eu tenho aqui fundo do dia barra Sydney, tá? Vamos colocar aqui. (19h30) o mercado fez o primeiro rompimento e me deixou a primeira máxima do dia, ok? Você já aprendeu na aula passada que isso aqui foi um topo duplo, um ponto de liquidez que o mercado fez. O mercado volta, rompe, certo? E quando ele rompe de volta, me deixando aqui as
10 horas praticamente, ele me deixa o topo da Ásia. Certo? Então vamos acompanhar aqui comigo a leitura. Quando o mercado volta, ele faz o que? Sydney, mínima do dia. Londres, quando o teste de demanda me mostra a mínima do dia e me mostra o primeiro teste de demanda de Londres ou da Ásia. Voltou, criou o topo da Ásia, precisa formar o que? Fundo da Ásia. Fundo da Ásia está aqui, ó, às 23 horas. Então aqui, fundo da Ásia. Eu nem vou destrinchar aqui o conceito de acumulação de preço, tá? Vamos falar só a respeito das sessões. Ó. Então agora eu tenho o fundo do dia. Eu tinha já o topo de Sydney que foi consumido aqui, né? Foi consumido aqui o topo de Sydney. Tem o topo da Ásia, fundo da Ásia. Beleza. O mercado normalmente, aí nós vamos entrar no outro padrão comportamental das sessões. Normalmente, a Ásia faz o processo de acumulação de preço. Beleza? Normalmente a Ásia faz o processo de acumulação de preço. Depois a gente vai juntar tudo isso. Fundo da Ásia, topo da Ásia. Nada mais que você já viu, eu tenho aqui o mercado acumulando. A Ásia faz o processo de acumulação, volta lá, às 2 horas ela renova o topo, captura a liquidez. Então eu tenho o topo da Ásia, fundo da Ásia aqui. O mercado volta, 3h20, 4 horas. 4 horas a gente tem topo Londres. Ele não criou para mim ainda o fundo. Ah, criou aqui. E antes de criar o fundo, o que ele fez aqui? Estopou a Ásia, né? Então agora o fundo da Ásia é barra fundo da Ásia, barra fundo de Londres. O mercado vai e estopa a Ásia. O que Londres faz? Vamos deixar bonitinho aqui, ó. Então eu tenho Sydney abrindo aqui e vindo até aqui, ó. Aqui está Sydney. Dez horas começa a sessão da Ásia. E vai até as 4 horas. 3h30, 4 horas. Ásia. Vamos colocar ela de uma outra cor aqui, ó. Vamos colocar ela de um laranjadinho aqui. Aí eu tenho Londres, que abriu aqui. E 6, 8, 9, meia, 10. Então eu tenho Londres até aqui, ó. O topo de Londres está aqui. E o fundo de Londres está aqui. Vamos deixar em roxinho aqui. Londres. E aqui eu tenho 11 horas, 10h30, Nova York. Então tá aí, ó.
Sydney, Ásia, Londres, Nova York. Só de olhar assim, você já consegue perceber todo o processo de Sydney criando a mínima do dia, que é o fundo do dia aqui, e a Ásia, né, faz o processo. Vamos deixar aqui, ó, bonitinho. Sydney faz a mínima do dia. A Ásia foi lá e fez o que? Processo de acumulação do preço. Tá vendo que o mercado ficou acumulado aqui? Beleza? Abriu Londres. O que Londres fez? Capturou a liquidez aqui e capturou a liquidez de Sydney, que era o fundo do dia. Aí ele me deixou aqui, ó, às 6h40, o fundo da Ásia. Vamos deixar aqui, ó, Londres, fundo de Londres. E vamos deixar aqui, ó, mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó. Mínima do dia e fundo de Sydney. Nós tínhamos aqui o topo da Ásia. E quando o mercado abriu aqui, ó, às 4 horas, tá vendo? Às 4 horas ele me deixou o primeiro topo aqui. Aí depois ele veio, formou o fundo e foi buscar a liquidez que estava lá em cima, que era o topo da Ásia. Aqui o topo da Ásia. Vamos apagar. E aqui o topo de Londres. Beleza? Beleza, então eu tenho Londres aqui, ó, processo de Sydney. Faz o primeiro teste de demanda. Ásia, a hora que abre, faz todo o processo de acumulação de preço. Tá vendo? Quando Londres abre, o que Londres vai fazer? Londres vai buscar mínima e máxima da Ásia ou testar essas regiões ou testar a abertura do dia ou capturar a mínima ou máxima do dia, que é a mínima ou máxima, normalmente é a mínima ou máxima do momento da Ásia, tá? Vou colocar aqui barra Ásia, que normalmente é isso que ela vai fazer. Vamos colocar ela em roxinho. A Ásia tá em laranjado. Sydney cinza. Beleza. Resumindo de novo, Sydney faz a teste na mínima do dia, testou aqui. Ásia, a hora que abre, faz a acumulação. Londres vai fazer a primeira captura para cima ou para baixo, no caso aqui ele fez os dois, certo? Trabalhou a sessão testando esse movimento. Quando abriu Nova York, o que Nova York normalmente faz? Nova York reverte o que Londres fez, ou Nova York segue o fluxo do dia. Como assim, França? E Nova York é azul. Você ainda vai entender isso, mas a princípio, para você começar a entender, né? Você pense comigo. A gente está olhando o gráfico de 1 minuto aqui e apenas um dia. Mas o mercado macro, ele tende a seguir uma certa tendência. No caso da Nasdaq, a gente está numa tendência de alta. Então o mercado sempre vai buscar pontos mais baixos para comprar.
Então, mínimas de semana, máximas de semanas, mínima no mês, máxima do mês, ele vem buscar esses pontos, né? Então, se eu tô numa quarta-feira, ele pode vir buscar, né, a mínima, máxima de uma terça-feira para buscar gás, para vir buscar outro ponto de melhor interesse. Então, a gente sempre está trabalhando fractalmente. Você já aprendeu isso na primeira aula. Fractal, né, pontos de liquidez, né, dos gráficos maiores. Como eu estou no tempo gráfico menor, sempre tem que olhar os gráficos maiores para mim estar operando. Aí o que normalmente Nova York vai fazer? Ele vai vir buscar a liquidez de Londres, vai vir buscar o fundo de Londres, vai vir buscar o topo de Londres, que foi exatamente o que ele fez aqui, ó, tá vendo? Ó, capturou a mínima de Londres. E depois o que o mercado fez? Boom para cima. Capturou o que? A máxima de Londres. Desfez totalmente o que Londres fez. E depois ele fez o que? Reverteu o preço para baixa. Por quê? Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então eu tô seguindo aqui, ó. Topo mais baixo, topo mais baixo. Isso aqui é um topo de liquidez. Topo mais baixo. Então eu tenho um fundo e um topo que eu tô trabalhando aqui, ó. Tá vendo, ó? De um outro tempo gráfico, eu tô no ponto B, eu tô no ponto A. Certo? O mercado abriu dentro de um ponto de equilíbrio dos 50% desse range e trabalhou nisso o dia todo. E isso aqui, ó, é uma poça de liquidez. Tá vendo? Se eu traçar uma Fibonacci, ó, o mercado criando nas zonas de Fibonacci toda a liquidez. E é algo que você logicamente vai aprender ainda. Vamos resumir essa aula então? Basicamente você aprendeu com o padrão comportamental das sessões. Sydney, Ásia, Londres, Nova York. O que Sydney faz? A mínima do dia. E daí Londres, né, quando na Ásia vai fazer o teste de demanda do dia ou da oferta. Sydney faz o primeiro toque, cria lá as primeiras liquidez e fica de boinha. A hora que abre 10 horas, a Ásia, ela faz o processo de teste do dia, teste da demanda, né, de Sydney, começa a fazer todo o processo de acumulação do preço, deixa o mercado paradinho, começa a fazer a acumulação de dinheiro ali. Vem Londres e captura essas liquidez, tanto do fundo, da Ásia, de Sydney, ou vem fazer o teste de demanda na abertura do mercado. Bem nas 19 horas você marca essa região, como você aprendeu na leitura de estrutura, e você vai ver o mercado sempre fazendo testes nessa região. Só para você ter uma ideia, ó, o mercado trabalhou totalmente dentro da abertura do dia. Aqui, ó, 19 horas, ó. Viu? Trabalhou o dia todo nessa região. Foi um pouquinho para cima, foi um pouquinho para baixo. E ficou trabalhando em cima dessa região aqui de liquidez, que é um ponto de Fibonacci que você vai aprender mais para frente. E daí o que você aprendeu? Que Nova York sempre tende a reverter esse processo de Londres. Captura máxima, ou vem testar a mínima de Londres, quando ele não captura o fundo de Londres, certo? E isso você ainda vai aprender estratégias que você pode utilizar a respeito disso. Então hoje nós aprendemos o padrão comportamental das sessões. Na próxima aula nós vamos estar aprendendo, né, a questão dos pontos de liquidez de Fibonacci, ok? Até o próximo vídeo então.